All right, guys, now let's see the present continuous. Então, agora nós vamos ver o presente contínuo, que vai ser, então, este tempo verbal, né? Eu estou fazendo, eles estão trabalhando, nós estamos jantando. Então, vocês tinham visto, ou vejam, né? Caso vocês não tenham visto, vejam o simple present, que é o presente simples, que é eu faço, ele trabalha, eles estudam. E agora nós vamos ver, então, o presente contínuo, né? Eu estou fazendo. Que vai ser, então, acompanhado pelo verbo to be, que caso também vocês já devem ter visto, ou então vejam ou revejam a aula do verbo to be, que vocês vão conjugar aí, de acordo com a pessoa que vocês estão se referindo, mais o verbo com ing, que é o gerúndio. Então, vai ser usado, este tempo verbal vai ser usado para descrever uma ação que está acontecendo neste momento. Então, you are studying English grammar. Então, você está estudando a gramática do inglês. Também para descrever uma tendência ou ação que está acontecendo atualmente. Né? Então, are you still working for the same company? Você ainda está trabalhando para a mesma empresa? Então, algo que talvez tenha acontecido no passado, mas ainda está acontecendo, né? Não foi finalizada essa ação. Também para descrever uma ação ou eventos futuros que estão planejados ou preparados. Então, ele também pode ser usado, isso que já é interessante vocês aprenderem, para descrever uma ação futura. Eu sei que é estranho se a gente traduzir, por exemplo, I'm meeting my boyfriend tonight, ou seja, eu estou encontrando meu namorado hoje à noite. Ou seja, se eu uso tonight, eu estou me referindo a uma ação futura. Né? Eu estou encontrando meu namorado à noite. Então, vocês vão perceber pelo contexto se está se referindo a uma ação do presente ou uma ação do futuro. Então, se eu falo, por exemplo, I'm going to the beach this weekend. Então, eu estou indo para a praia, ou seja, eu vou para a praia neste fim de semana. É muito comum também usar o going to para falar de uma ação futura, isso vocês vão ver com detalhes numa outra aula específica, ou vocês podem usar o verbo mais específico que você vai utilizar. For example, I'm studying abroad next year. Ou seja, eu vou estudar, né? Eu estou estudando, mas no sentido de futuro. Eu vou estudar lá fora, né, em outro país, ano que vem. Então, pelo next year, estou me referindo ao futuro. Então, vocês vão perceber pelo contexto da frase, ou no contexto que vocês estão. Também para descrever um evento ou situação temporários. Então, he usually plays the drums, but he's playing bass guitar tonight. Então, ele geralmente toca bateria, mas é como se falasse assim, ele estará tocando, né? Vai dar mais ou menos esse sentido. Ele vai tocar, ele está tocando baixo hoje à noite. Então, bass guitar vai ser baixo. Então, he's playing, né? A gente traduzindo ao pé da letra, como se falasse ele está tocando, mas eu também estou me referindo a uma ação do futuro, ou uma ação temporária nesse caso. Também podemos usar em always, forever, ou constantly, que seria para sempre, né? Sempre, ou para sempre, ou constantemente, para descrever e reforçar uma sucessão de ações repetidas. For example, Harry and Sally are always arguing. Então, o Harry e a Sally estão sempre discutindo. Tá? Então, to argue é discutir, né, verbalmente. Ou, por exemplo, he's always working. Ele está sempre trabalhando. Então, para algo que está sempre acontecendo, né, ou constantemente, ou para sempre. Então, a estrutura em si do present continuous, então, como eu tinha comentado, vocês vão usar o verb to be, de acordo com a pessoa que vocês estão se referindo. Também vão colocar na negativa o verb to be e vai usar ele também para formar perguntas. Então, por isso que eu até falo, né, que é bom vocês terem o verb to be muito afiado, caso vocês precisem assistir ou rever a aula do verb to be, que vai ajudar vocês a entenderem com mais clareza. Porque aqui, basicamente, eu estou falando, eu estou trabalhando. Ou então, eu não estou trabalhando. Está você trabalhando? Percebe que o trabalhando vai ser igual, né? Eu não vou mexer. Ou então, você está, ele está, nós estamos trabalhando. Então, no inglês é a mesma coisa. O working, né, vai ficar igual para todo mundo. Alright? Então, aqui é basicamente isso. Então, vocês vão usar o verb to be para formar afirmativas de acordo com a pessoa,
Lembrando que se eu falar também, por exemplo, my father, meu pai, eu vou usar a mesma conjugação do he, né? Então, my father is working. Ou então, meus amigos e eu, my friends and I are working, porque eu estou me referindo a nós, né? My friends and I are working. Então, vocês vão conjugar de acordo com a pessoa que vocês estão se referindo. Também vão fazer as negativas e as perguntas. Agora, para vocês colocarem os verbos com o ing, aqui um detalhe também, pessoal, antes da gente continuar, é bom vocês saberem que nem sempre no inglês o ing ele vai ser traduzido como fazendo, tá? Nessa aula nós estamos vendo isso. Mas se eu falo, por exemplo, I love dancing, é como se eu falasse eu amo dançar. Ou então, I have dancing classes, é como se eu falasse eu tenho aulas de dança. Ou seja, pode ser às vezes que se torne o infinitivo dançar, ou então o substantivo dança, tá? Então ele tem umas variações com ing. Isso aqui só para vocês terem uma noção antes da gente continuar. Mas agora basicamente nós estamos sim vendo o gerúndio, tá? Porque estamos vendo o present continuo, né? Mas é só para vocês não estranharem caso vocês vejam esse tipo de frase, né? Se falar I have dancing classes, então pode ser que você pense, eu tenho dançando aulas? Mas não, vai ser aulas de dança. Então, aos poucos, vocês vão entendendo como que no inglês, né, eles se expressam, eles pensam e se expressam. Vai fazendo sentido em inglês. Mas, enfim, então, agora, algumas regrinhas, então, para colocar esses verbos com ing. Então, quando os verbos terminam com consoante mais e, então a gente vai retirar a vogal, né, a gente vai tirar o e acrescentar ing. Então, por exemplo, dance. Então, eu tiro o e, fica dancing. Take, taking. Make, making. Come, coming. Exceto o verbo to be, que como se fosse sendo ou estando, então ele vai ficar being. Eu vou manter o e aí, né? Então, ficar being, né, sendo ou estando. Quando os verbos terminam com ie, então eu vou trocar o ie, vou tirar, né, o ie, e vou colocar y-ing, tá? Y-I-N-G. Então, to die, dine. To lie, line. Agora, verbos curtos, ou seja, monossílabos, né, ou sílabos, ou seja, duas ou três sílabas, uma ou duas sílabas. Então, verbos curtos. E que seguem o consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última consoante. Então, por exemplo, to swim, vai ficar swimming, double M, com dois M's. To cut, cutting, com double T. Run, running, double N. Sit, sitting, double T. Agora, para essa regra que eu acabei de passar para vocês, então, essa terceira regra aqui, né? Verbos curtos que seguem essa regrinha de dobrar a consoante, tem essas duas exceções. Ou seja, então, mesmo sendo um verbo curto, quando a última consoante é W, X, eu não vou dobrar. Porque se colocasse dois Ws, dois X, ia ficar esquisito, né? Então, to snow, snowing, to fix, fixing. Também, se a sílaba tônica for a primeira, ou seja, se a sílaba forte, né, for a primeira, eu também não vou dobrar. Então, to open, opening. Happen, happening. Mas, pessoal, é claro que assim, novamente, né? Eu tô passando essas regrinhas aqui para vocês terem uma noção, mas é claro que na hora de você formar uma frase, o ideal é que você não fique calculando, que você não fique lembrando dessas regras. Então, por isso a importância da prática, que vocês vão se acostumando como se escreve, como soa, pelo menos os verbos mais usados, mais comuns. Então, selecione alguns verbos, podem pesquisar alguns outros e fazer frases para vocês se acostumarem. Agora, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês tentarem completar, então, com o present continuous. Então, perceba que tem a frase aqui no simple present, né? Eu estudo inglês porque eu amo. E aí, vocês vão colocar no contínuo. Então, eu estou estudando inglês porque eu amo. Alright? Então, tentem completar. Vocês vão fazer a negativa e a pergunta também. Então, pausem o vídeo aqui. Tentem completar. E aí, eu já vou mostrar a resposta para vocês conferirem, mas tentem completar sozinhos primeiro. Então, vamos lá. Eu estou estudando, então vai ficar I'm studying. Detalhe que eu já estou colocando um abreviado aqui, tá? Então, novamente, se vocês precisarem, vejam ou revejam a aula do verbo to be, que vocês vão ver toda a conjugação com detalhes, o completo, abreviado, etc., caso vocês precisem rever. Aí, negativa,
I'm not studying English because I love it. Eu não estou estudando inglês porque eu amo. E aí, perguntando, am I studying English because I love it? Então, uma pergunta para vocês refletirem aí, né? Eu estou estudando inglês porque eu amo ou porque eu preciso? Espero que vocês gostem, né? Então, e aí, então, you dance very well, você dança muito bem. Aí também, né, tentem completar sozinhos. Então, vamos lá. Você está dançando muito bem. Então, you're dancing very well. Também estou colocando abreviado, né? You're dancing very well. Aí, negativa, you aren't dancing very well. Na question, are you dancing very well? Você está dançando muito bem? E agora sim, né? Então, também, agora para completar com he or she, também pausem o vídeo, tentem completar. Então, vamos lá. He swims at night. Ele nada à noite. Ele está nadando à noite. Então, he is swimming at night. Ele não está. He isn't swimming at night. Lembrando que swimming, double M. Eu vou colocar 2 M's, né? E na question, is he swimming at night? Aí agora, she makes dinner now. Então, ela faz o jantar agora. E aí na question, na afirmativa, she's making dinner now. Negativa, she isn't making dinner now. Ela não está fazendo a janta agora. E na question, is she making dinner now? Ela está fazendo a janta agora? Aí, chove muito hoje. Então, it rains a lot today. Aí na afirmativa, está chovendo muito hoje, né? Então, it's raining a lot today. Negativa, it isn't raining a lot today. Não está chovendo muito hoje. E na question, is it raining a lot today? Está chovendo muito hoje? Também aqui, pessoal, a gente vai usar o it's, é muito comum usar para falar sobre o tempo, mas caso vocês também não tenham visto ou não lembram, vejam também a aula do it, para vocês aprenderem com detalhes como utilizar, porque também é muito usado no inglês, mas a gente não tem no português, então às vezes confunde. Caso vocês precisem, não esteja disponível para vocês, me avisem que eu mando essa aula. E agora, nós nos divertimos na festa agora. Então, we have fun at the party now. Então, nós estamos nos divertindo. Então, we are having fun. We are, abreviado, né? We are having fun at the party now. Lembrando, ó, percebam que have fun em inglês vai formar se divertir. Mas é como se eles falassem ter diversão, né? Então, o verbo em si, na verdade, é have. Então, percebam que eu vou conjugar aí o have. O fun, eu não vou mexer, né? Então, na negativa, we aren't having fun at the party. Na question, are we having fun at the party now? Então, detalhe, né? Novamente, então percebam, é por isso que eu coloquei aqui como exemplo, tá? Então, nós vamos apenas mexer aí no verbo to be e o have. Vocês assistem filmes juntos essa tarde? Também dei um pause, tentem completar. E aí, vamos lá. Então, you're watching a movie together this afternoon. Então, vocês estão assistindo um filme juntos essa tarde. You aren't watching a movie. Vocês não estão assistindo. Are you watching a movie together this afternoon? Então, estão vocês assistindo um filme juntos essa tarde? They run at the park. Eles correm no parque. E eles estão correndo no parque. Então, they're running at the park. They aren't running at the park. Are they running at the park? Então, that's it, guys. Então, se precisarem, revejam, tá? Tentem completar as frases, depois vocês conferem a resposta. Vão repetindo comigo também, para vocês praticarem a pronúncia. And that's it. Qualquer dúvida, estou à disposição. Thank you and see you next class.